Oi, gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Um Crime Adormecido, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura Lendo Agatha Christie em ordem cronológica desde 2016. Estamos na reta final do projeto, nos últimos meses, mas ainda teremos muito Agatha pela frente, gente. Já adianto que depois que a gente terminar todos Agatha Christie, a gente vai para o pseudônimo Mary Westmacott. Então o projeto Agatha ainda tem pelo menos mais um ano pela frente. Durante todo 2023, nós continuaremos lendo Agatha Christie, tanto livros de contos, adaptações de peças, como também depois, posteriormente, os livros sob pseudônimo. Mas então, Crime Adormecido, gente, é o último romance oficialmente publicado de Agatha Christie, o último de todos. Aqui nós temos o último caso de Miss Marple, porém não exatamente o último, como eu já mencionei algumas vezes, porque este é um livro escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Agatha escreveu 2 livros, um para Miss Marple e outro para Hercule Poirot, e manteve esses livros fechados em um cofre por décadas, e depois, já quando ela estava bem debilitada, ela autorizou a publicação desses livros. Ela chegou a ver a publicação de Caio Pan, no último caso de Hercule Poirot, que foi no finalzinho de 1975, porém Agatha morreu em janeiro de 1976, e esse livro só foi publicado em outubro de 1976, então ela não chegou a ver a publicação deste livro aqui em vida. Ainda sobre esse assunto, diferente do último caso de Poirot, que é oficialmente o seu último caso, este último caso de Miss Marple não é oficialmente seu último caso. Ele é um livro que de fato se passa na década de 40 e a gente acompanha Miss Marple depois disso. Um exemplo disso é que ela aqui encontra um personagem que é o Coronel Bantry, o marido de uma das suas melhores amigas. E este Coronel Bantry já está morto em outros livros, como por exemplo é mencionado já o seu falecimento no livro A Maldição no Espelho, o Mirror Cracked from Side to Side, né? Então a gente já sabe que esse livro aqui se passa bem antes da Maldição do Espelho, já que o Coronel Bantry está vivo. De fato, temos um livro na década de 40, escrito na década de 40, com a história ambientada neste momento. Apesar de não fazer menção a guerras aqui, tá, gente? Não é um livro de Segunda Guerra Mundial, né? Como a Agatha às vezes fazia. Mesmo os livros escritos neste período, ela não ficava mencionando a guerra. Muitas vezes ela ignorava isso completamente. Acho até como uma forma de escape, né? Se concentrar nos seus romances, torná-los atemporais até, né? Uma história que poderia se passar em qualquer época. Inclusive, na verdade, isso tem a ver até com o porquê dela escrever esses livros e os manteve num cofre, por conta justamente da Blitzkrieg, né, da Blitz em Londres. Ela estava em Londres e com medo de morrer a qualquer momento, afinal de contas era uma possibilidade, ela escreveu 2 livros. O de Miss Marple, que foi um presente para o seu marido Max Mallowan, e o de Poirot, um presente para sua filha, apesar de claras diferenças entre eles, já que o de Poirot é um final, é uma finalização, e o de Miss Marple não é. A última história oficial de Miss Marple, quando ela já tá bem debilitada, sabe, fisicamente, é Nêmesis, que nós já conversamos aqui no canal. Em Um Crime Adormecido, Miss Marple tá ótima, ela vai de um lado pro outro, ela fica mexendo no jardim, sabe, ela tá bem. Já em Nêmesis, ela tá bem debilitada. E também, por ter sido escrito no passado, ele sofreu algumas alterações de nome com o passar do tempo no seu manuscrito. Um dos títulos, por exemplo, era Assassinato em Retrospecto, porém, depois quando foi publicado Os 5 Porquinhos, né, Five Little Pigs, um Cold Case de Hercule Poirot, uma das publicações, acho que nos Estados Unidos, chegou a utilizar o nome Assassinato em Retrospecto, e aí mudaram então para Cover Her Face, que é o título Cubram a Sua Face, Cubram o Seu Rosto. Porém, depois a P.D. James lançou um livro com este mesmo nome e ela mudou de novo. No final das contas ficou então Sleeping Murder, Um Crime Adormecido, que tem tudo a ver com o livro, claro, né? Estamos falando aqui de um caso que aconteceu há muito tempo, aqui na história há quase 20 anos. Particularmente gosto bastante da investigação de cold cases, casos antigos, porque eu acho que é um desafio a mais investigar algo que aconteceu há tanto tempo. E no caso desse livro é um super desafio, porque sequer é um assassinato reconhecido. Ninguém sabe que isso aconteceu. A protagonista desse livro é uma mulher recém-casada que vai procurar uma casa num local da Inglaterra, enquanto seu marido ainda não chegou para se juntar a ela. Só que ela nunca esteve na Inglaterra, ela veio da Nova Zelândia e vai estabelecer agora sua morada na Inglaterra. Ela então encontra uma casa muito interessante que de cara faz com que ela se sinta em casa, naquele lar, sabe? Ela dá aquela sensação de lar e ela resolve comprar esta casa. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Ela começa a pensar num papel de parede perfeito para determinado quarto. Depois ela descobre que este papel de parede está por trás da pintura do quarto, ou seja, ele já estava lá. Ela sempre automaticamente vai em direção à parede como se lá houvesse uma porta.
e aí ela se dá conta depois, quando elas estão lá fazendo as manutenções na casa, né, as reformas, que havia de fato uma porta ali. Então algumas coisas, não, escadaria que na verdade foi coberta e estava ali por baixo e ela sabia que estava lá. Então ela começa a perceber que alguma coisa muito esquisita está acontecendo, porque aquela casa parece algo muito familiar para ela. Ela começa a ficar com medo, né? A achar que ela tá com algum poder sobrenatural, obviamente não vai ser nada disso. Logo no começo, então, ela vai passar um tempo com o sobrinho de Miss Marple, né? O Raymond West, sua esposa. E aí ela vai ter contato com Miss Marple de fato, que vai sugerir para ela que, na verdade, ela provavelmente não lembra, mas ela já esteve na Inglaterra e muito provavelmente ela já morou naquela casa. Muitas coincidências, obviamente, deixando isso de lado. Ela descobre que de fato já esteve na Inglaterra quando ela era muito pequena, então ela não tinha lembranças desse momento, porque ela nasceu originalmente na Índia e depois passou o resto de toda a sua vida na Nova Zelândia. Porém, neste meio aí, quando sua mãe faleceu, seu pai foi para a Inglaterra e morou com ela lá e sua madrasta por um tempo. E esse tempo foi justamente nesta casa que a personagem principal aqui encontrou, que é a Gwenda Reed. Ela tem apenas 21 anos aqui no livro, e isso aconteceu há mais ou menos uns 18, 19 anos, quando ela tinha por volta ali dos seus 3 anos de idade, algo assim. Só que essas questões da casa não são apenas a única coincidência. Quando ela está em Londres com Miss Marple, ela vai assistir uma peça em que há uma cena de assassinato. E isso desperta uma coisa adormecida na sua cabeça, uma memória que ficou ali no seu subconsciente, né, que ela não lembrava, mas que passa a lembrar, tipo, um gatilho para ela lembrar dessa memória, que é ter visto uma mulher morta, assassinada, através ali do primeiro andar da balaustrada. Ela viu esta mulher morta e ela lembra que esta mulher se chamava Ellen. Ela não sabe quem é Ellen. Ela não sabe quem é Ellen, ela não faz ideia de quem seja esta mulher, mas ela passa a entender aos poucos que, na verdade, quando ela era criança, ela viu um assassinato sendo cometido. Só que não tem lembranças desse assassinato na cabeça de ninguém. Ninguém sabe de uma mulher assassinada naquele momento, então foi um assassinato muito provavelmente bem encoberto. Ela conta para Miss Marple, ela conta para o seu marido, isso não sai da cabeça deles. É um crime no passado, na casa em que eles moram, e agora eles querem descobrir, eles querem ir a fundo. É inclusive um conselho de Miss Marple que eles deixem isso para lá, porque ela sabe o quão perigoso pode ser isso, né? Já que isso ficou tanto tempo no passado, se for remexer, o assassino pode ressurgir e ele pode não gostar nada disso. Mas, obviamente, temos aqui dois jovens que vão a fundo nisso e Miss Marple que vai acabar indo passar um tempo nesta localidade com um subterfúgio, né, com uma desculpa, para poder também investigar e proteger esses dois jovens casados. A premissa é legal, Miss Marple está muito presente aqui nessa história, diferente de outras de suas histórias que ela está mais no pano de fundo. Aqui ela está ali, né, ela está rondando. É um crime que ninguém sabe, mas então vão ser colocadas algumas coisas ali, algumas engrenagens para eles descobrirem quem poderia ser Helen, o passado de seu pai, né, que ela não sabe muito, é um pai que já faleceu há muito tempo. Então ela vai atrás de pessoas que conheciam seu pai e sua madrasta. Aos poucos, então, ela vai entendendo o que aconteceu no passado. E é uma história que envolve supostamente loucura, supostamente fugas, supostamente traições. Então tem sim todo um rolo no passado. E aí ela percebe que é algo muito maior, que nunca na verdade veio à tona, e que sim está perigoso, né? Especialmente quando algumas coisas começam a acontecer, algumas ameaças, inclusive mortes aqui na história. Temos alguns personagens aqui, como por exemplo, um irmão da madrasta que ela encontra, então ela tem contato com ele. Temos um casal do passado que conheceu o pai e a madrasta. Essa madrasta, essa mulher, era conhecida na época por ter vários supostos pretendentes, por ser namoradeira. Então tem toda aqui uma história que pode não ser exatamente a história que as pessoas conheciam. Aquele negócio de Agatha, né, que nem tudo que você escuta é verdade. Miss Marple sabe muito bem disso. A protagonista Gwenda aqui, ela é muito mais crédula, então ela vai escutando várias coisas e ela vai absorvendo como verdades. Nós, como leitores de Agatha, sabemos muito bem que não podemos acreditar em tudo. Muitas informações chegam aqui sobre essa história, a gente sabe que parte delas não são verdades, que partes ajudaram a encobrir este assassinato que a gente sabe que aconteceu. Para o caso não ter nem chegado a ser investigado pela polícia, o negócio foi muito bem feito na época. Os boatos, as conversas, coisas esquisitas do passado que vão surgindo aqui e ali, em relação às pessoas que trabalharam na casa, vão contando algumas coisas. Então, assim, tem um crime adormecido claramente aqui na história e as coisas vão ficar perigosas porque,
Obviamente, a pessoa por trás deste assassinato não quer que nada venha à tona. Dito isso, gente, eu preciso falar que foi um caso, assim, que eu achei meio monótono, sabe? Não é das minhas histórias favoritas de Miss Marple. É aquele caso pra você se distrair rapidamente com o mistério, com a história de Agatha Christie. Mas eu acho ele mais genérico, sabe? Eu acho ele mais, assim, do mesmo, que a Agatha escreveu bastante. Então, eu acho que o final dele é apressado demais, assim, um final muito apressado. No final das contas, eu vou comentar ainda do final na parte de spoilers, né? Então, eu não acho que seja um absurdo o final, mas eu acho que foi muito apressado, soou estranho na hora em que estava acontecendo. É um livro muito óbvio pra mim, achei extremamente óbvio. Então não é um livro que ofereceu aquela surpresa. Muito pelo contrário, é o tipo de livro que eu descobri o final e pra isso eu preciso dizer. Eu já tinha lido em 2010, mas eu não lembrava nada. Juro pra vocês, né, eu sempre sou muito sincera sobre isso, eu estava lendo como se fosse a primeira vez. Eu não lembrava de nada da história, de nenhum dos personagens, então eu não creio que o fato de eu saber o final veio por conta de alguma lembrança perdida do passado. Eu acho que de fato é um caso que quem já leu muito Agatha Christie consegue pescar na hora o que estava acontecendo, o que está por trás. E aí, neste caso, o fato de eu já saber o final tornava as coisas assim mais chatas de certa forma para mim, porque eu já sabia tudo, sabe? Inclusive os pequenos mistérios, as pequenas coisas, eu já tinha encaixado tudo no seu determinado local. Então, quando os personagens começavam, as elucubrações, começavam a pensar e nos suspeitos, nos vários suspeitos, e não sei o que mais lá, e por que essa pessoa poderia ter cometido crime, e começavam a imaginar várias coisas, hipóteses, que normalmente é uma parte que eu gosto, eu achava meio chato, porque pra mim tava tão óbvio e eles estavam perdendo tempo. Até Miss Marple, pra mim, eu acho que dessa vez, assim, não foi tão perspicaz, porque o negócio tava na cara, sabe? Pra mim é um livro que chega ainda a ser 3 estrelas de Agatha Christie. Mas mesmo entre os 3 estrelas, tem outros 3 estrelas que eu gosto mais do que esse, sabe? Ainda bem que não foi, de fato, o último caso de Miss Marple, porque o último caso, Nemesis, eu achei mais legal do que esse, que é o último caso, de fato, né? Uma despedida de Miss Marple. Talvez eu tenha gostado mais quando eu li lá em 2010, que eu ainda não tinha lido tanto Agatha Christie. Porque às vezes isso conta também, né? Às vezes quando a gente lê muito da autora, a gente consegue fazer um ranking melhor na cabeça, porque às vezes uma história fica muito mais do mesmo, fica muito mais óbvio pra gente que já leu tanto, sabe? Então eu vou aqui abrir a parte de spoilers, pra gente conversar mais livremente, eu falar pra vocês minhas impressões e o que eu acho que faz sentido na história, enfim. Aquela parte pra gente conversar livremente, e vou deixar aqui um momento, se você quiser pular, um momento no próprio YouTube, tá? Aqui na linha do tempo, em que você pode pular para o final do vídeo pra ficar livre desses spoilers. Eu não pude, na parte sem spoilers, entrar em muitos detalhes sequer de quem era a pessoa assassinada. Eu acho que é óbvio, sim, desde o começo, que a tal Ellen seria a madrasta da Gwenda, mas não é uma coisa que a história entregue de cara, então eu também não quis entregar na parte sem spoilers. E se eu não falo quem foi a vítima, eu também fico mais limitada em falar de vários outros aspectos, né? Porque aqui a gente tem o irmão da vítima, que era esse irmão que sempre acreditou no marido. O marido chegou aí pro manicômio porque falou que matou a esposa, que estrangulou a esposa, apesar dele não ter uma memória disso. Mas era um marido que vinha sofrendo aí com alguns esquecimentos, com alguns episódios, que ele percebia que alguma coisa não estava indo bem, supostamente sendo envenenado. Então esse marido foi pro manicômio, morreu achando que matou sua esposa, né, a tal madrasta, a Ellen. Então assim, eu não podia mencionar nada desses aspectos na parte sem spoiler, e aí eu fiquei mais limitada. Mas no final das contas, né, quando começam a aparecer muitos pretendentes, quando a gente vê que a Ellen vivia em constante medo, em certos momentos aqui a gente vê isso, né, que ela tinha medo de alguém, que ela queria se mudar para outro local com o seu marido e os funcionários da casa, sem contar para ninguém, ou seja, a gente já sabe que ela queria esconder isso de alguém, e pra mim, neste momento, ficava óbvio que ela estava querendo esconder isso do seu irmão, que era o seu irmão, sempre dito como um irmão muito mais velho, sempre mostrado aqui na história como um irmão super protetor, que a mantinha muito presa em casa, que acabava com seus relacionamentos, até a própria questão dela ter viajado para casar com alguém que ela nem se interessava muito, então ela queria se livrar deste seu lar que era muito enclausurado. Todos os indícios aqui, desde o início, deixavam óbvio para mim que ela estava fugindo de seu irmão mais velho, que a mantinha muito presa e que a controlava completamente. Então, se isso é um fato, né, se esse irmão acabava seus relacionamentos, deixava ela presa em casa, ela falou, alguns personagens falaram aqui, né, que ela não era feliz em casa,
E algumas coisas são comprovadas aqui, né? Pelo fato dela ter ido tentar casar com outra pessoa, depois na volta ter casado com outra, ela queria se livrar, né? E depois ter planejado tudo pra fugir, né? Meio que fugir com o marido e os funcionários da casa sem contar pra ninguém onde eles estavam indo. Então, assim, pra mim, Kennedy era óbvio aqui como essa pessoa. Até em relação ao envenenamento, né, a esses episódios de esquecimento do marido, já que esse Dr. Kennedy era médico, então ele podia dar algumas pílulas ali para o marido e ele ia esquecer algumas coisas. A questão das cartas enviadas, as cartas forjadas, seria uma coisa muito fácil para o irmão dela fazer. Afinal de contas, era a palavra dele, né, que aquela carta ali era escrita por ela, depois ele escrevia outra e dizia que aquela era a letra dela, enfim. Quando acontece aqui a morte daquela pessoa que trabalhava na casa, né, da Lily, eu acho, que vai se encontrar com o Dr. Kennedy, ali é muito óbvio que ele é o assassino. Ele seria a única pessoa que poderia ter encontrado com ela e trocado a carta, porque se a carta estava certa, com o endereço certo, e ela foi para o local errado, isso não faz sentido. Então existia uma carta originalmente que ele marcou com ela para assassiná-la, para depois chegar lá e trocar pela carta que seria com o seu endereço verdadeiro. Então, assim, tudo se encaixava, assim, tudo pra mim era muito óbvio nessa história. Especialmente o fato, gente, do livro inteiro focar em outras pessoas. Isso não faz sentido em Agatha. O livro inteiro vai focar em outros 3 suspeitos, né? Num suposto namorado, que é o tal do Affleck lá, que é alguém que ela teve um namorico há muito tempo. Também no homem casado que ela conheceu no barco, mas que ela não chegou a colocar o relacionamento pra frente porque ele era casado. No tal advogado lá, né, o Fane, que é um homem que ficou sempre morando ali com a mãe, que ela também pensou em casar pra se livrar do seu irmão. Então, assim, são muitos supostos suspeitos. E aí você percebe que em momento algum Agatha coloca a suspeita pra cima do irmão. Isso não faz sentido, porque o irmão tava ali o tempo todo, o irmão também teria motivos. E aí no final das contas eu descobri que ela deixou ainda mais óbvio, né? Porque até aquela peça no começo do livro que a Gwenda foi assistir, que despertou a sua memória sobre o assassinato, é uma peça famosa, né, enfim, sobre um irmão que mata a irmã por ela ter se casado com um tal homem. Então, assim, isso eu não sabia, porque eu não conhecia a peça, mas quem conhece a peça fica ainda mais óbvio. E a própria Miss Marple, pra mim, ela foi muito lenta ao chegar à questão final, né? Obviamente que Miss Marple sempre consegue. Então, assim, eu acho que o final em si foi muito rápido, aquele final lá. A Gwenda tá na casa, supostamente sozinha. E aí ela se lembra, ela percebe, outro gatilho vai na sua cabeça assim, ela percebe que na verdade é o irmão, né? Isso vem na cabeça dela. Tudo bem, poderia acontecer, né? Porque foram algumas circunstâncias onde ela tava, o que ela ouviu, que fez com que ela se lembrasse e percebesse que era o Kennedy. Ele, claro, vai entregar muito fácil que era ele, porém, tudo bem, porque ele pretendia matá-la e ele achava que ela estava sozinha na casa, então obviamente que ele admitiria, né? E no final das contas, Miss Marple pegou ele no ato, né? Ele já tinha confessado, né? Ia matar a Gwenda e estava prestes ali a cometer outro assassinato, enfim. Então, aí tudo bem, né? Mas eu achei que foi tudo tão corrido assim que quando eu tava lendo soou estranho, sabe? Parece que a Agatha queria terminar logo a história. Também, claro, tem a questão no passado da mulher ter sumido completamente e absolutamente ninguém ter se dado conta, mas inclusive faz a gente pensar como era mais fácil no passado as pessoas desaparecerem, né, do que hoje em dia. Hoje em dia seria mais fácil sentir falta, independente da pessoa ser mais solitária, né? Afinal de contas, a Ellen participava daquela comunidade, mas as pessoas acreditavam então nesse boato que ela era namoradeira, né? Porque no final das contas ela estava tentando se livrar do irmão, né, controlador, e ela simplesmente desaparece, né? E naquele período seria algo mais plausível, a pessoa simplesmente se mudar e perder contato com absolutamente todo mundo. Apenas o irmão poderia desconfiar, né, de um desaparecimento completo, mas o irmão era o próprio assassino. Hoje em dia é mais difícil, né? Hoje em dia eu acho pelo menos que hoje em dia com esse mundo globalizado, conectado e as tecnologias todas que nós temos, né? Todo mundo com perfil nas redes sociais, eu acho muito mais fácil se a pessoa desaparecer, as pessoas perceberem que ela realmente desapareceu. Mas é triste aqui, né? Como eu acho que antigamente era mais fácil essa questão do sumiço completo, assim, de fato não ter sequer despertado uma investigação policial na época, o que é bem triste. E no final das contas, né, foi bom cavucar aqui no meio, foi bom ir atrás desse crime adormecido. Tem até uma certa questão, talvez um pouco sobrenatural, que paira aqui, que a Gwenda acha que como o crime não foi solucionado, de certa forma a Ellen estava ali agindo para que a verdade viesse à tona e o assassino fosse descoberto, né? Preciso também comentar que aqui tem uma cena similar, igual ao extremo, a quem leu Pressentimento Funesto com o casal Tommy Tuppence, né, que é o 4º livro do casal. Inclusive, esta cena aqui tem uma grande importância em Pressentimento Funesto, né, quando
A Tuppen se encontra uma senhorinha dentro de um asilo e ela fala: a coitadinha era sua filha, ali atrás da lareira, algumas mensagens meio cifradas e enigmáticas. A exata mesma cena acontece aqui, desta vez com a personagem Gwenda na história. É muito curioso, né? Porque é igual. A Agatha pegou a mesma ideia, uma ideia lá da década de 40, em um dos seus romances, um dos últimos romances, de certa forma, né? Que foi Um Pressentimento Funesto, publicado, acho que na década de 60, né? Ainda Um Pressentimento Funesto é o quarto do Tommy e da Tuppence. E é isso, gente. Nossa próxima leitura, a leitura atual, é a autobiografia de Agatha Christie, não ficcional. A Agatha falando sobre a sua própria vida. Fica aqui o convite dessa leitura, que vai ter vídeo ainda no mês de dezembro, tá? Então vamos conversar sobre a autobiografia de Agatha. Vou deixar aqui embaixo o link para a compra deste livro, que já tem a versão da HarperCollins em capa dura. Eu tenho aqui, tá por aqui. E esse aqui anda esgotado, mas tem no Kindle. Inclusive eu li no Kindle, tá? Por isso que o meu não tá marcado, porque eu comecei a ler durante a viagem lá no aeroporto, né? Voltando de viagem no aeroporto, eu peguei e comprei o e-book e comecei a ler. Deixe seu comentário aqui embaixo, conta o que você achou de Um Crime Adormecido, se já leu, se quer ler. Vamos trocar uma ideia nos comentários, que é a melhor parte. Também não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.